maravilhosas, preciosas. E o tema da nossa semana é um tema forte, viu? Equilibrando a vida familiar e profissional com fé. E o subtema de hoje é reconhecendo a prioridade da família. Esse tema é incrível, ele me trouxe muitas reflexões, né? Ontem eu lendo, passando pelo processo de preparação para hoje, né? E nosso versículo-chave, ele está lá em Provérbios 13:22, que diz: o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, e a riqueza do pecador, é depositada para os justos. Vou repetir. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, e a riqueza do pecador é depositada para os justos. Provérbios 13:22. Então, o que a Bíblia ela nos ensina que a família ela é uma prioridade. E isso se reflete nas nossas ações diárias. Então, a reflexão já começou aí. Como é que tá as minhas ações diárias em relação à minha família, né? Será que ela está sendo prioridade? E como cristãos, devemos equilibrar nossas responsabilidades profissionais com o cuidado com aqueles que Deus nos deu para proteger e cuidar. Então, como equilibrar, né? Esse é um desafio, principalmente para as mulheres, né? Equilibrar entre a vida profissional e com o cuidado da sua família, né? Da sua casa, do seu lar. O versículo de Timóteo 5:8, ele nos lembra que nossa responsabilidade de cuidar da nossa casa é vital. O trabalho e o sucesso profissional são importantes, mas não podem eclipsar, ou seja, eles não podem ter uma visibilidade maior do que o papel fundamental que desempenhamos dentro do lar. A nossa fé, ela nos chama a colocar a família em primeiro lugar, pois são nossos lares, os nossos lares, eles são a base da nossa espiritualidade e da nossa vida diária. Quando temos prioridade bem definida, conseguimos tomar decisões mais sábias e equilibradas, tanto no trabalho quanto na família. E equilibrar essa vida profissional e familiar não significa negligenciar nenhuma das áreas, mas compreender que ao servir bem a nossa família, estamos obedecendo a Deus e cumprindo um propósito maior. Deus nos chama a ser provedores e cuidadores, tanto material quanto emocional. Isso, isso me trouxe muitas reflexões, porque é desafiador, né, manter esse equilíbrio, mas a gente precisa entender que para ter esse equilíbrio é necessário a gente estar com essa conexão, né, com Deus, para poder receber a direção, para poder ter essa condução, né? Porque existem pessoas que elas moram no trabalho e visitam a sua casa. Ou a pessoa está no trabalho pensando em casa e quando está em casa está pensando no trabalho, né? E a verdadeira prosperidade, ela não é medida apenas pelo sucesso no trabalho, mas pela harmonia no lar e pelo cuidado com os nossos entes queridos. E, e essa palavra de hoje, né, o tema dessa semana, o de hoje em especial, ele vem nos mostrar que nós somos a guardiã do nosso lar, né? E que a palavra de Deus, ela valoriza fundamentalmente a família. Que a família ela é o nosso primeiro ministério e que recebemos antes de qualquer chamado profissional, de qualquer chamado empresarial ou social. E isso me fez lembrar, né? Me fez refletir assim. Né? Eu acredito que a Jane também, nós queremos a nossa família, o nosso varão, né? A gente quer ter a nossa família. Mas o quanto essa palavra hoje, ela trouxe essa reflexão de dizer, eu quero, muitas querem,
Mas a gente precisa entender qual é a nossa responsabilidade, qual é o nosso papel, né? De cuidar dessa família, de ter essa manutenção, porque é uma manutenção diária, né? Com cuidado com essa família, que é o nosso primeiro ministério. E lá em Provérbios 13, 22, aprendemos que um homem bom deixa herança não apenas material, mas espiritual, emocional e relacional para os seus filhos e até para os netos. Isso mostra que a visão de Deus sobre família é ampla, geracional e prioritária. Muitas vezes, no ritmo acelerado da vida profissional, né, principalmente nos tempos que nós estamos vivenciando, né, é muito corrido, né, tem que dar conta de tanta coisa, e às vezes acabamos negligenciando o cuidado com o lar em nome dessas conquistas externas, né? Então, que, o que vem sendo prioridade na nossa vida, né? Se a gente for olhar essa última semana, olhando com base na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, o que que a gente colocou como prioridade essa última semana? O que que a gente deu mais foco? O que que a gente deu mais atenção? Então, assim, a Bíblia ela nos adverte de que nada adianta prosperar no trabalho e fracassar em casa, porque não há sucesso que compense um abandono emocional dos filhos ou a distância afetiva no casamento. Cuidar bem da família é um testemunho poderoso de fé prática e revela maturidade espiritual. Reconhecer a prioridade da família nos leva a escolhas conscientes sobre o nosso tempo, energia e presença. E aí é só a gente parar e olhar para os sinais que estão à nossa volta. Então, quando eu olho para os meus filhos, como é que eles estão na escola? Como é que está o comportamento dele dentro de casa? Como é que está a convivência dele com os coleguinhas ou até mesmo com os outros familiares, né, com a outra parentela? Como é que está o comportamento, né? E no casamento, está harmônico? Está tendo muita briga, né? Está tendo muitas divergências entre o casal. Então, é nessa hora que a gente precisa parar e olhar. Onde é que está o meu foco? Aonde eu estou colocando mais foco? Onde eu estou colocando mais energia? Né? Aonde eu estou deixando descoberto? Aonde eu estou negligenciando? E é desafiador, né? Você ter esse equilíbrio, mas a gente precisa olhar e entender que quando a gente tem o Deus no controle, o Deus no comando, aquele que nos direciona, que nos guia, que é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, né? A gente tem essa clareza, tem esse entendimento de fazer diferente. E quando eu tenho essa clareza de que o maior legado que você pode deixar não está apenas nas realizações externas, mas na formação e no cuidado das próximas gerações. E isso me fez lembrar que quantos de nós, né, que viemos daquela geração que foi bem desafiador, né, que alguns momentos tivemos escassez, em alguma fase, né, da infância ou da adolescência, né, que quanto foi desafiador para os nossos pais suprir as necessidades, né? E quantas vezes a gente não falou ou pensou, quando eu tiver meus filhos, eu vou fazer diferente, eu vou dar tudo que eu não tive. E quando a gente precisa entender que o legado que a gente tem que deixar para eles não são os bens materiais, as coisas externas, mas a formação, para que essa formação ela vai reverberar nas próximas gerações. Um dia eu conversando com a minha sobrinha, que é afilhada, ela falou assim: ai, madrinha, eu estou fazendo todo esse sacrifício porque eu tenho que deixar algum patrimônio para o meu filho. Eu olhei para ela e disse: minha filha, o maior patrimônio que você pode deixar para o seu filho é a educação. Invista numa boa educação, é, ensine princípios para ele, deixe um bom legado para ele no conhecimento, em princípios e valores.
Essa é a herança que você tem que deixar para ele. Se você deixar tudo pronto para ele, você acha que ele vai cuidar? Você acha que ser humano você vai deixar? Aí ela ficou reflexiva. Lembre-se de que sua casa é seu primeiro campo de liderança e influência e amor. Então, que memórias você está criando? Que exemplo que você está dando que serão replicados pelas próximas gerações, que serão replicados pelos seus? Ao priorizar a família, você constrói uma base emocional sólida que favorece, inclusive, seu desempenho profissional. Cuidar da família é também um ato de fé, confiança e obediência a Deus. E o exercício prático de hoje, ele diz assim: avalie como tem dividido o seu tempo entre a família e o trabalho. Escolha uma ação concreta para essa semana que demonstre cuidado com seus familiares. Pode ser uma conversa intencional, um momento de lazer ou uma simples ajuda no dia a dia. Ore pedindo a Deus sabedoria para equilibrar as áreas de sua vida sem negligenciar aqueles que importam. E a nossa oração do devocional de hoje, desculpa, diz assim: eu convido vocês também a orar comigo. Senhor, agradeço pela minha família que me confiastes. Dai-me sabedoria para equilibrar meu tempo, minha energia e minhas responsabilidades. Que eu não me perca nas urgências do trabalho e me esqueça do valor eterno das pessoas que estão ao meu lado. Ensina-me a deixar uma herança de amor, fé e esperança e presença. Que meu lar seja fortalecido por tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que palavra forte, que tema forte, né? Essa semana. Eu gostaria de ouvir vocês. Qual foi a mensagem que tocou? Né? Que, que reflexões essa palavra trouxe para vocês? Né? Ou até lembranças. Então, a palavra está aberta. Quem sentiu no coração de partilhar, de poder contribuir também na vida de outras mulheres, porque quando a gente fala, quando a gente compartilha, a gente também está acrescentando na vida do outro. Né? Então, fiquem à vontade. Meninas, meu áudio está saindo? Sim. Tá, Regina? Eu estou debaixo do chuveiro, mas eu não posso deixar de compartilhar. Eu falo assim que Marisa, eu, a Jane, a Tâmara, que almeja um novo casamento, né, um novo relacionamento, realmente, eu não sei vocês, mas eu escuto muito a frase assim: você é doida? Vai querer casar de novo? Vai querer lavar cueca de novo? Tem que cozinhar para o marido? Gente, eu não sei vocês, mas eu, apesar de ser de hoje ser essa mulher empreendedora que, entendeu, que trabalha, que independente e tal, eu gosto disso, desse cuidar da casa, de fazer uma comidinha gostosa, entendeu? De colocar a família ali ao redor da mesa para comer, para conversar, tomar um café junto, essas coisas assim. Então, quando eu ouço isso, eu falo, gente, vocês não gostam de cuidar da família de vocês, não? Porque eu gosto, eu sempre gostei, sempre tive prazer nisso, entendeu? E eu não gosto de cozinhar para mim sozinha. Tanto que hoje em dia a coisa mais rara é eu cozinhar na minha casa. Mas para assim, para preparar uma comidinha no final de semana, por exemplo, que é quando a família normalmente está mais reunida, entendeu? É esse prazer de preparar uma coisa diferente, de arrumar a mesa, de todo mundo sentar e rir e tal. Então, sentar na frente da televisão para comer uma pipoca, sabe? Essas coisas assim, que só a família faz junto. E quando eu ouço isso, eu fico assim,
Como será anda a família dessa pessoa? Né? Porque isso é cuidado. Lavar uma cueca de marido não vai me desmerecer, não vai me diminuir em nada. É um cuidado que eu estou tendo com ele, que faz parte das minhas atribuições. Limpar a minha casa, deixar a minha casa sempre em ordem, faz parte das minhas atribuições como mulher. Esse cuidado, esse carinho, saber se está precisando de alguma coisa, fazer alguma coisa diferente que gosta. Quer dizer, essa é a minha opinião, né? E eu fico assim, eu fico chocada quando alguém pergunta assim para mim, fala assim para mim, você é louca? Você quer casar de novo para começar tudo de novo? Na É, verdade, pode pode falar. falar, Marisa. Não, é até assim, assustador, eu diria, porque o quanto as pessoas elas não enxergam a família como algo importante, né? Porque a família é isso, né? Tem isso, não, tem os momentos desafiadores, tem as responsabilidades, nós somos a guardiã do nosso lar. Então, se eu não quero ser uma guardiã do lar, é isso, né? Eu não quero cuidar. Câmara, você ia Sim, falar. é a Marisa falando, e quando você também estava falando, aconteceu uma situação que tipo, vai se encaixar muito perfeitamente aqui nessa devocional de hoje. Eu tenho uma amiga que eu estou acompanhando ela já tem um tempo, né, nessa questão de umas lutas que ela está passando espiritual com o esposo. E aí, ela sempre vem aqui em casa, a gente conversa muito por telefone. E aí eu peguei e falei assim para ela, amiga, eu vou na sua casa, porque os meninos entraram de férias, as meninas, né? O Abner ficou de férias até sexta. As meninas entraram de férias, e aí eu vou na sua casa porque eu quero orar lá na sua casa com você. Aí quando eu cheguei lá na casa dela, tudo organizado, né? Porque ela sabia que eu ia estar lá, e aí sempre quando chega uma visita, a gente dá aquele tapa ali na sala, na cozinha, né? Na área, normal. E aí, e aí a gente começou a conversar, e aí o que eu percebi? Eu me vi, né? Eu vi, tipo, o meu reflexo de uma mulher, tipo assim, que não era tratada, que era uma mulher machucada, nela naquele momento. Porque ela estava, assim, desolada dos conflitos com o marido, e aí ela via só ali aquele momento. Porque quando a gente está passando pela dor, né, a gente não consegue ver o futuro. E aí, qual que é o questionamento dela? Ele não liga para mim, ele sai muito de casa, ele não gosta de ficar em casa, e eu faço de tudo, e ele só quer ficar o final de semana bebendo, perdão. E aí, o jeito que ele falava, que ela me contou, né? Ela contando que ele falava que ela priorizava a família dela, pai, mãe, irmãos, que ela vivia muito lá na casa dele. E aí eu fui começar a conversar um pouco com ela, e aí ela vem aqui no meu quarto. Aí quando chegou lá no quarto, que ela foi trocar a nenenzinha dela, aí ela olha aqui, Tâmara, olha a situação do meu guarda-roupa. Aí, ó, só para vocês visualizarem o cenário. Tinha um colchão no corredor. Aí eu peguei e falei assim, que colchão é esse? Ah, é porque ele tá dormindo na sala. Porque a menina fica aqui comigo de noite, ele não consegue dormir direito. Ela tem uma menina de 4 anos e uma de 1 ano, né? E aí ele tá dormindo na sala. Aí, beleza, não falei nada. Aí quando eu entro no quarto, tá a cama, tem um berço em frente ao guarda-roupa. Só tinha passagem para poder abrir a porta do guarda-roupa, a parte dela do guarda-roupa. A outra parte estava vedada pelo berço, não tinha como abrir. E aí eu falei, as roupas do seu esposo ficam daquele lado ali? Aí ela pegou e falou assim, é. Aí eu falei, como é que ele pega as roupas dele? Que eu tava com o guarda-roupa, o berço na frente, né? Aí ela, ai, amiga, porque é muito apertado o quarto e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Beleza. Aí a gente voltou para a sala. Aí ela começou a falar, e eu falei assim, amiga, por que você não fica na sua casa? Por que você vai muito para casa dos seus pais? Ela, tá, mas quando eu tô aqui em casa com a Manuzinha sozinha, que é a filha dela de 4 anos, eu fico tão estressada, porque se ela bagunça alguma coisa, se ela derrama alguma coisa no chão, eu fico estressada, então eu acho melhor ir para casa dos meus pais, porque lá eles me ajudam. E aí eu fui vendo que ela estava tão assim cansada com um problema que ela criou na cabeça dela, porque é um problema, né? O marido ficar assim, beber, um vício é um problema muito grave. Mas assim, ela estava querendo que alguém fosse resolver os problemas dela. Ela não tinha prazer em ficar na casa dela. Ela mesma não tinha prazer. Olhei para a cozinha, que a gente estava na sala,
Chego na cozinha, cadê a mesa? Não tem mesa. A mesa estava encostada lá no quintal, porque ela falou que quebrou, e já tem muito tempo que ela não usa mesa. Aí ele chega, o marido chega, ao invés dela, tipo assim, recebê-lo, né, com um café, uma mesinha, alguma coisinha. Não, ela ia reclamar, ia cobrar. E aí, quando chega o final da semana, o prazer da vida dele é o quê? É ir para a rua. Por quê? Porque na casa dele não tinha prazer. E eu fui falar isso para ela, e eu falei com muito amor, né, na palavra, li vários versículos, ela entendeu. E ela, Tâmara, e realmente eu não tenho prazer na minha casa, depois de tudo que eu falei, né? E aí a gente falou, então nós vamos fazer pequenas ações, vamos começar lá pelo quarto. Aí eu fui lá no quarto dela, mudei a cama, peguei o berço, coloquei do lado da cama, né, que não ia me impedir de abrir a porta, e deixei o guarda-roupa livre. Eu com ela, né, já foi mudando lá, e aí eu abri a porta do guarda-roupa dele. Gente, a sensação que eu tinha é que, tipo assim, já tinha dias que ele não colocava roupa ali. Tinha pouquinhas roupas assim embaixo, a parte que colocava os perfumes, alguma coisa, estava tudo empoeirado, muito empoeirado. Porque se tivesse movimento, não ia ficar tão empoeirado, sabe? Porque não tinha nada. E duas mudas de roupa no guarda-roupa. Eu acho que ele vivia assim, a roupa ficou limpa ali no varal, já vou pegar, já vou vestir, tipo isso, sabe? Porque não tinha como transitar ali naquele guarda-roupa. Aí eu falei assim, amiga, amanhã você pode deixar de esquecer. A primeira coisa que vai fazer é arrumar o guarda-roupa dele. Ele tem que se sentir pertencente. Você tem que dar um jeito de colocar as menininhas no quarto. A casa é de 3 quartos e as duas dormem com ela na cama. Era para um quarto ficar com o berço e o outro quarto ficar com a cama da menininha, né? E as duas dormem com ela. Então, assim, ela tá pedindo por mim embora, né? Literalmente. A linguagem não falada, né? E ela entendeu, gente, o poder, né? Aí eu falei muito dessa questão da mulher coluna do lar. E quando a Marisa falou a mulher coluna do lar, eu lembrei dela. E é sobre isso. Às vezes a gente está passando por problemas e a gente não sabe o valor, honrar a nossa família, sabe? E eu falo isso por mim, eu já fui muito assim. Eu já passei por tantos problemas de ter que trabalhar muito, e que a casa para mim era um fardo muito grande. Por quê? Porque eu já estava muito sobrecarregada. E eu não conseguia sentir amor nessas pequenas coisas, né? E hoje eu continuo trabalhando muito, mas hoje a minha casa eu tenho uma prioridade, um olhar diferente, né? Para o emocional das crianças. Então, assim, não é desculpa, né? Não é desculpa, porque independente da situação, a mulher, ela foi criada para ter prazer no lar. E quando a gente sai disso, a gente fica muito pesada, né? Se a gente fica muito lá fora, um peso é muito grande. Eu estou aqui dentro, mais aqui dentro de casa. É um peso muito grande, mas é satisfatório. Parece que vai preenchendo assim a nossa alma, porque a gente foi criado para isso, o Senhor nos designou para isso, né? Mas quando a gente sai muito, parece que a gente fica mais ainda, tipo assim, fora da gente. A gente sai muito da nossa essência. Então, assim, a gente tem que se encontrar nesse sentido no Senhor. E eu falo isso com muita propriedade, sabe? Quanto mais a gente está no Senhor, as coisas fluem de uma forma assim que a gente não espera, a gente não acredita que, tipo assim, a gente conseguiu passar por aquilo e estamos aqui, né? Esses dias eu fazendo uma reflexão, gente, como que eu consegui fazer tudo isso antes? Como que eu consegui? Então, gente, só é o Senhor. Então, assim, quando Deus fala que a nossa essência é nele, nós temos que estar muito firme nele para a gente conseguir dar conta das outras coisas, isso é um fato. E as outras coisas, como ele fala, nos serão acrescentadas, e isso é um fato, né? Então, assim, não sei se você tem alguém que esteja passando por situações assim, mas é muito bom, pelo menos está sendo muito enriquecedor para mim, ter líderes acima de mim e ter pessoas abaixo de mim que eu consigo transbordar, sabe? Me despertou tanta coisa acompanhar essa minha amiga, o nome dela é Ana Paula, inclusive quero que vocês orem por ela, tá? Porque ela está realmente passando por uma situação bem desafiadora. E não é fácil, né? A gente que já passou por algumas situações parecidas, a gente sabe que essa fase a gente não consegue enxergar além do problema, a gente só enxerga ali o problema. E às vezes falamos coisas que não convém e destruímos o nosso lar aos poucos pela murmuração, né? Porque é tanto fardo que a gente murmura tanto que a gente não consegue ver esperança. Então, é sobre isso, a gente aprende muito, e o Senhor nos trouxe aqui para transbordar. Então, assim, eu acompanhando ela, foi me despertando tantos gatilhos de gratidão mesmo, de falar, nossa, meu Deus, eu não consegui reconhecer isso, e hoje eu estou conseguindo ajudar pessoas, né? Então, assim, é sobre isso, né? Sobre sempre refletir e priorizar a nossa essência, que é o amor do Senhor.
na nossa vida, através de outras pessoas, que o Senhor, que elas possam realmente ver que há esperança. Porque há esperança, gente. A gente não consegue ver ali no começo, mas há esperança. E é sobre isso. E aí eu frisei uma coisa que muito na cabeça dela. Ana Paula, a sua felicidade não está nele, né? Não está no seu esposo. Você está depositando toda a sua alegria nele. Se ele não faz isso, você está triste, você está triste por causa disso, sempre por causa dele. Eu pensei, você tem que entender que sua felicidade está no Senhor. O seu esposo pode ser um homem transformado hoje, mas se você não tiver, né, feito as pazes com o Senhor, está no Senhor, a sua alegria realmente vindo do Senhor, ele pode ser transformado, mesmo assim você vai sentir o vazio. Mesmo assim você vai estar insatisfeita. Então, priorizei muito que as mudanças dela tinham que ser por ela, né? Para ela realmente se sentir feliz na casa dela, para ela realmente sentir prazer em cuidar do marido dela, que provê todos os dias, porque ela reclamou tanto desse marido. Mas, gente, o homem mantém a casa, o homem paga o aluguel, paga as contas, o homem está ali, né? Eu que tive essa dificuldade de ter um homem provedor, eu falei, amiga, agradeça. Ele está aqui, você não está trabalhando, porque ela está ainda com a menininha, ainda com uns probleminhas lá. E aí ela é mesmo, né, Tâmara? Sabe? Não tem, a gente tem que, às vezes, que abrir os olhos das pessoas para enxergar o que ela tem de tão valioso, ela não está conseguindo dar valor. Então, assim, é sobre isso, né? E, às vezes, a gente mesmo, eu me pego, às vezes, aqui em casa, né? Às vezes, ali, reclamando de pequenas coisas, né? Não é coisas tão grandes. E eu falo, Senhor, né? Perdão, obrigada, porque pelo menos eu tenho isso, isso, isso. Às vezes, a minha boca não murmura, mas, às vezes, a minha insatisfação fala, né? Então, assim, ó, me perdoa, muito obrigada por isso e por isso. E é sobre isso, né? É sobre realmente reconhecer o tanto que Deus é bom e em todo tempo, Deus é bom nas nossas vidas. E é isso que eu queria compartilhar. Falar algo mais?